Flagrado, Dan Humphrey perde tudo, mas conquista vários fãs malucos enquanto vive sua solidão na cadeia ao lado dos seus livros. Gente, eu estava preparadíssima pra chegar aqui e falar pra vocês: nossa, que temporada ruim de You, a série decaiu muito, a série tá ruim. Eu simplesmente amei a última temporada de You, achei o final super coerente, fiquei completamente imersa na história. Gente, eu não sosseguei enquanto não assisti todos os episódios dessa temporada, fiquei até de madrugada assistindo pra vocês terem uma ideia, e eu até sonhei com Penn Badger. Hello, you. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui pra gente bater aquele papo sobre a última temporada de You. Já aproveita e comenta aí o que você achou desse final. E, obviamente, que esse vídeo tem spoiler. Se você ainda não assistiu, continue no vídeo por sua conta e risco. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho sobre essa temporada, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Poxa, se inscreve aí, é de graça, não te custa nada. E aproveita e já dá um like agora mesmo, antes mesmo de assistir o vídeo, pra você não esquecer depois. Senão eu vou chamar o Joe pra puxar seu pé à noite. Ah, não dá, ele tá preso. Tenho pena, quem tem pena é galinha. Ok, já vou te falar logo porque eu gostei tanto assim dessa temporada. Justamente porque eles trouxeram vários elementos das primeiras temporadas, me senti até nostálgica e meio que terminou onde tudo começou e achei muito justo, achei coerente pra história do Joe. Ele se lascar por consequências de tudo que aconteceu com a Becky, gente, absolutamente cinema. De todas as mulheres que já se relacionaram com o Joe nessa série, eu confesso que a Kate era a que eu menos gostava, achava ela bem sem sal, na verdade. Porém, não é que a querida me surpreendeu nessa temporada e eu gostei dela juntando todas as mulheres pra poder lutar contra o Joe. E a mulher não queria conversa não, tá? Depois do momento que a Kate percebeu que o Joe não valia nada, que já era pra ela ter percebido há muito tempo, mas depois que ela começou a ter várias reflexões, ela não voltou atrás em nenhum momento. Na verdade, ela foi esperta em vários momentos e ela agia com cautela justamente porque ela sabia o quanto o Joe era perigoso e também porque ela acabou se apaixonando pelo Henry como se fosse o filho dela mesmo, né? Então ela pensou bastante, ela planejou bastante pra poder agir, pra assim ela conseguir ficar com o filho dela também. A série mostra muito como o Joe consegue manipular várias pessoas ao mesmo tempo pelo seu jeitinho de ser. Mas eu acho muito interessante a história sempre falar essa coisa de tipo, nossa, uma mulher forte e decidida, como que ela acreditou nesse homem, ela não é esperta. E nós mulheres, com certeza, já falamos em várias situações, coisas do tipo, ai, isso não aconteceria comigo, porque eu faria aquilo, eu sou muito esperta. E é aí, meus amigos, quando você pensar nessa frase, que você tem que ficar mais esperta ainda. Porque pode ser que alguém esteja te manipulando, pode ser que tenha algum macho aí manipulando você. E sim, já aconteceu com a maioria das mulheres, acredito eu. Porque o que mais existe nessa vida é gente manipuladora, então a gente tem que tomar cuidado. E a manipulação pode vir não apenas de relacionamentos amorosos, mas também de relacionamentos, sei lá, de amizade, de família. Nós vimos que o Joe, ele consegue manipular até mesmo outras pessoas que não têm ligação com ele romanticamente falando. O Joe chegava com esse papinho de, ai, eu matei pra me defender, ai, eu não matei nenhum inocente. Você é insuportável. Ele sempre quer ser o herói da história, né? Pra ele tá certo. E o cara tem a audácia ainda de olhar pra mulherada e falar assim, eu te salvei de homens tóxicos, eu te salvei Gente, olha, fiquei até sem palavras. Que homem maluco! Ele tem essa coisa encantadora, essa coisa que parece inofensiva. Ele conseguia entrar na cabeça das pessoas. Inclusive, quando você para pra pensar, o Joe conseguiu entrar na cabeça até mesmo de vários fãs da série. E eu acho que eles fizeram uma crítica em relação a isso, principalmente no final. Quando o Joe fala que talvez ele não seja o único problema depois de receber várias cartas de fãs. Porque tem muita gente que assiste a série e passa pano pro Joe. Até mesmo o Penn Badger já falou a respeito disso. Tanto que tem um momento que a Mad fala, Joe, vem cá, faz a sua mágica pra fazer o cara ficar do nosso lado. Ela tem noção de que ele consegue convencer as pessoas daquilo que ele quer. Então eu gostei muito que nessa temporada o Joe abraçou de fato o seu lado ruim, admitiu que ele gosta sim de matar e sentia falta daquele sentimento, só que aí ele entrou em uma parada de eu sou assim mesmo, eu vou matar mesmo, eu vou fazer de tudo pra sobreviver, pra poder salvar as pessoas que estão do meu lado, mas eu preciso de uma mulher que me aceite do jeito que eu sou. E a partir do momento que a Kate começa a refletir, começa a se questionar sobre as suas próprias escolhas e começa a perceber que o Joe é ainda pior daquilo que ela imaginava, ela começa a ter um desprezo por esse homem que, assim, é
incrível de assistir. Toda a construção da relação com seu filho também foi muito legal, pois ele conseguia manipular até mesmo a criança. Então, no final, quando o Henry fala que o pai era um monstro, foi muito significativo, porque a última pessoa que poderia ficar do lado dele, que poderia amá-lo incondicionalmente, era seu filho, teoricamente falando, sabe? Só que foi o momento que supostamente ele percebeu que, pô, ele perdeu absolutamente todo mundo, porque nem o próprio filho dele gosta dele, nem o próprio filho dele vai passar pano pra ele, porque de fato, ele é um monstro. Mas devo dizer também que adorei a dinâmica das gêmeas, elas são incríveis, sou apaixonada por histórias que tem gêmeos, então sou um pouquinho suspeita pra falar, mas já imaginava que o Joe pegaria a irmã errada, porque ele é burro. Às vezes ele é inteligente, sim, mas às vezes ele é burro, um grande burro. Mas é sinistro acompanhar a lavagem cerebral que ele consegue fazer na Maddie, a ponto de fazê-la matar a sua própria irmã gêmea. E tudo bem, a irmã dela realmente era uma bitch, a irmã dela realmente tinha ali o caráter bem duvidoso, mas pra chegar no ponto dela matar a própria irmã gêmea, cara, é bizarro. A Anna Camp é uma atriz que eu gosto bastante, eu acho que fez um ótimo trabalho aqui, ela conseguia transmitir muito bem os sentimentos das gêmeas, e no momento que a Maddie fingia ser a Regan, foi absolutamente cinema, tá? Eu só achei que a Regan morreu muito rápido, porque eu gosto de bitch, eu gosto de vilã, eu achei que ela ia causar um pouquinho mais. Já que entramos no assunto de atuações, confesso que quando vi a Madeleine Brewer, eu pensei, cara, essa personagem com certeza vai ter um papel muito importante nessa temporada, porque essa mulher arrasa. E talvez eu tenha gostado muito dessa temporada também, porque eu não sabia absolutamente nada que ia acontecer, porque, gente, eu odiei tanto a quarta temporada que eu não tive nem vontade de ver nada a respeito dessa quinta temporada. Então eu não vi o elenco novo, não vi quem foi escalado, quem não foi, eu não vi trailer, eu não vi absolutamente nada, não vi a história, não sabia. Eu só dei play na temporada e fui com Deus. Mas eu estava desconfiada, né, da Bronte ou a Louise desde o começo, justamente pela atriz também e porque a personagem, ela era meio suspeita. E quando a gente começa a assistir, a gente já imagina que vai ter alguém nessa temporada pra poder lascar a vida do Joe. Não tenho pena, quem tem pena é galinha. Ela teve um papel fundamental nessa temporada, eu só não imaginava que ela ficaria confusa em relação ao Joe depois que tudo fosse revelado. Amei o fato dela e seu grupinho ter feito ele de idiota esse tempo todo, porque, mais uma vez, eu adoro ver o Joe sendo feito de idiota. E nessa temporada ele foi feito de idiota em vários momentos. E é bizarro o fato dele quase ter sido destruído completamente através das redes sociais. E aí eu acho que a série também fala muito sobre as redes sociais como um todo, né? E como as pessoas mudam de opinião rapidamente, como a galera tem aquele efeito manada. Eu simplesmente odeio o efeito manada que acontece na internet, que acontece na vida, mas na internet parece que é mais, sabe? Pensem comigo aqui, o Joe estava sendo criticado, ele estava sendo acusado, na verdade, né? Porque tem aquele momento que ele mata o cara e a outra está em live no TikTok, gente, eu fiquei em completo choque. Nossa, eu esperava que ia acontecer alguma coisa, mas eu achei que ela ia chegar gravando, que sei lá, ia ter alguma prova, iam chamar a polícia, qualquer coisa. Mas eu não imaginava que ela já ia chegar com a live ligada. Então tivemos ali, né, o Joe sendo extremamente criticado, a galera tava acabando com ele nas redes sociais. Até que ele pede ajuda pra Maddie, que realmente vai ali ajudá-lo nesse momento, começa a dar vários conselhos e ele vai fazer uma live contando a sua história. E até irônico ela falando, né, fala um pouquinho do seu passado, mas não exagera, não chora de jeito nenhum, e aí a gente percebe o quanto as redes sociais é tudo teatrinho, né, gente? Olha, se eu falasse algumas coisas aqui, mas a gente sabe que rede social é um teatrinho em alguns momentos. A gente sabe que tem muita verdade, mas a gente sabe que também tem muita mentira, né? E a série acaba falando muito a respeito disso, né? Ele tentando limpar a imagem dele ali a todo custo, só que o Joe é um inútil e nem pra isso ele presta, porque ele começa a chorar, mas ele começa a chorar muito e eu adoro a Maddie ainda olhando pra ele falando assim, nossa, cara, mas tanto tempo e você não tratou isso na terapia ainda? Só que aí perceba o quanto o público é manipulável, porque a galera tá criticando e aí depois todo mundo começa a comentar, e talvez ele não seja tão ruim assim. Aí a partir do momento que ele chora, o pessoal já fica, opa, mas ele tá chorando desse jeito, é muito forçado. Ai, que feio um homem chorando. Não, é um babaca. Aí ele começa a falar umas palavras bonitinhas mais uma vez, faz todo um discurso se declarando ali pra Louise, ai meu Deus, me desculpa.
desculpa, oh, sei o quê, mostrando uma certa fragilidade de outra maneira. E aí a galera simplesmente muda de opinião mais uma vez, falando assim, não, ele é maravilhoso, ele é fofo, ele é incrível. E aí a galera fica contra quem? Contra a Louise. A galera fica contra a mulher nessa situação. Gente, olha que loucura. Só que eu acho que eles conseguiram sim descrever muito bem como é a internet hoje em dia, né? E então, nos últimos episódios, é tudo completamente insano. As mulheres se unindo contra ele e tendo a empatia pela Bronte foi incrível. A Marianne aparecendo viva. Ai, meu Deus, que diva. Eu adorei a conversa dela com a Bronte, inclusive. A Bronte, a Louise, né, gente? Eu falo Bronte, eu falo Louise, mas é a mesma personagem. E eis que a Mad bota fogo em tudo com a Kate e o Joe lá dentro. Mas uma coisa que eu acho que poderiam ter feito diferente foi o fato da Louise ter salvado o Joe e ter deixado a Kate lá. Eu acho que foi a única coisa nessa temporada que eu fiquei um pouquinho assim, pensando, talvez isso seja um pouquinho forçado demais. Provavelmente ela deixou a Kate lá porque achou que a Kate já tinha morrido, mas ao mesmo tempo eu acho que não fazia muito sentido, porque teoricamente ela poderia ter acabado com tudo ali, ter deixado o Joe pra morrer e que se dane. Só que aí a personagem, ela queria ali a sua vingança, ela queria vingar a Beck e vingar todas as outras mulheres também, enfim, e aí ela acabou salvando a vida do Joe pra poder manipular ele e, sabe, e conseguir a sua vingança, mas eu acho que eles poderiam ter feito de uma maneira diferente, mas eu também não vou reclamar porque o último episódio é simplesmente incrível. Nos últimos momentos nós vimos totalmente a verdadeira face do Joe e ele estava agindo como um bicho, como um monstro mesmo, a sede de sangue que ele tava, a vontade de matar a Louise que ele estava. Gente, o Penn Badgley, que homem, de verdade, ele conseguiu transmitir os sentimentos do personagem muito bem. O desespero da Louise, né, querendo sobreviver e a vontade de não ser mais uma vítima dele, os dois lutando com unhas e dentes. Ai, gente, que episódio bom. E no final, quando a polícia enfim chega e o Joe começa a ficar completamente desesperado, implorando pra Louise matar ele, é nesse momento que a gente percebe que sim, o final dele foi o melhor possível, porque morrer pro Joe era muito fácil. O pior castigo do Joe era justamente ficar sozinho. Ele está mais uma vez preso a uma jaula, assim como quando ele era criança. E a única companhia que ele tem ali são os seus livros e as cartas dos fãs malucos, que é mais um questionamento muito interessante que a série tocou. Porque, como eu já disse pra vocês, no fim, até ele se questiona, será que o problema sou eu ou são as pessoas que fica alimentando ele, que fica dando corda pra ele? É claro que ele é um problema, mas as pessoas que o admiram, que vê ele como ai, meu Deus, o Joe maravilhoso, assassino incrível, todo do seu lado, essas pessoas também têm muito problema. Então eu senti que a Netflix ainda faz essa crítica, né, da romantização que a galera tem com o serial killer, que a galera tem aí com casos criminais. Não estou falando de pessoas que simplesmente contam os casos criminais, eu mesma assisto de vez em quando. Mas eu digo sobre a romantização, sobre a galera achar isso interessante no nível de ser, assim, legal. Entende? Então, por mais que seja algo bizarro quando você para pra pensar que tem pessoas que estão do lado do Joe, é algo real, é algo que acontece. E no fim, uma das coisas que eu mais gostei foi deles, enfim, conseguir justiça pela Beck. Então a Louise fazê-lo tirar todas as suas palavras e deixar só as falas da Beck no livro, republicando o livro e ele fazendo ainda mais sucesso. Ai, que delícia! Eu jurava que não ia gostar dessa temporada, mas eu gostei bastante. Eu acho que sim, eles erraram muito na quarta temporada, mas essa quinta temporada de You veio também pra mostrar que uma série que se perdeu no caminho ainda pode se encontrar depois. E quando uma série que a gente gosta fica ruim, ela ainda pode ficar boa mais uma vez depois. Olha que legal. E apesar de brincar bastante com o Penn Badgley falando sobre o Dan Humphrey, porque, gente, eu sou cria de Gossip Girl, então eu sempre vou lembrar de Gossip Girl, tá? Mas eu acho que já tem bastante tempo que o Penn Badgley conseguiu se desvincular dessa imagem de apenas Dan Humphrey. Claro que nós, fãs de Gossip Girl, sempre vamos lembrar, mas com certeza tem uma galera hoje em dia que não acompanhou Gossip Girl que deve conhecê-lo apenas como Joe de You. Eu acho que isso pra ele como ator deve ser muito interessante, porque ele conseguiu fazer mais de um personagem marcante na vida das pessoas, sabe? E a gente sabe que isso não é muito comum na carreira aí de vários atores. Claro que tem ator que tem vários personagens icônicos, vários personagens que a galera acompanhou e tudo mais, porém, nessas séries adolescentes do passado, assim, eu sinto que tem alguns atores que não se desvincularam tanto assim desses personagens e não conseguem fazer outros personagens tão marcantes. Então eu fico feliz aí pela carreira do Penn Badgley e estou muito animada pra vê-lo em mais uma série da Netflix ou de qualquer outro streaming que seja. Quero muito vê-lo também em filme. Eu acho que ele é um ator excelente, ele é um ator incrível e ele só mostrou mais ainda
ainda isso em You. Se você nunca assistiu Gossip Girl, vai assistir Gossip Girl. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada de You, que eu quero muito saber a opinião de vocês também. Euzinha, vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais, que tem dicas de série, filme, de dorama quase todos os dias por lá, hein? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!